Shalom, filhos e filhas de Deus. Com muita alegria chegamos a esse culto, o culto das grandezas de Deus, nessa quarta-feira. E hoje é o último dia do mês. Uma vitória chegarmos sãos, salvos, seguros em Deus, porque Ele é o nosso refúgio e fortaleza, e a sua palavra, que é a verdade, é que prevalece. Amém, queridos? E nós vamos agradecer a Deus já por esse mês que se encerra. Amanhã um novo mês, um novo abril. Bem-vindo abril, que será cheio de vitórias. Ainda estamos com o decreto, prorrogou por mais uns dias, mas breve estaremos juntos. Vai passar, esse momento vai passar, e logo estaremos congregando presencialmente todos. Vamos orar, queridos? Vamos orar com Deus? Pai Celestial, no nome de Jesus Cristo, nós te louvamos e agradecemos. Que bênção, que alegria, que prazer poder celebrar o teu nome nesta noite. Te adorar, porque somente tu é Deus, Deus único, verdadeiro, que nos amou tanto e nos enviou o teu Filho Jesus Cristo para morrer por nós. E se não bastasse, ainda nos enviou o teu Espírito Santo para habitar em nós, e agora nós somos templo do Espírito Santo, e temos a tua palavra, que é a nossa bússola, que é a nossa guia. Pai Santo e Justo, pedimos que tome cada coração que agora participa desse culto, e cada coração que agora nos assiste. Toma cada coração, fortalece, dá vigor, dá bom ânimo, porque o Senhor tem capacidade para fazer isso. Tira a tristeza, tira o medo, tira a insegurança, meu Deus, e põe prazer, alegria, porque o Senhor sempre tem o melhor. O Senhor nos mandou Jesus para nos trazer vida e vida plena. Então nós te louvamos e agradecemos, Paizinho, no nome de Jesus. Nós agora adoraremos ao Senhor. É preciso molhar os pés para que o milagre aconteça e tocar a sua
Aleluia. Após esse louvor lindo de gratidão a Deus, nós vamos agora falar de dízimos e oferta. Eu lhe convido a abrir a sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 6, a partir do verso 7 ao 10, que diz assim: porque nada trouxemos para este mundo, e nada podemos daqui levar. Tendo, porém, alimento e vestuário, estejamos com isso contentes. Mas os que quiserem tornar-se ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, as quais submergem os homens na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Palavras do Senhor. O Senhor, através da vida de Paulo, escrevendo a Timóteo, ele nos orienta a termos a consciência de que quando nascemos, nada trouxemos para esse mundo. E também quando partirmos, nada levaremos, a não ser a nossa salvação, que está garantida, e as nossas obras. E se Deus quiser, boas obras de justiça, que nos sigam para a vida eterna. E ele diz, olha, vocês tendo com que se manter, tendo alimento, tendo vestuário, procure moldar-se, estar contente com isso. Ele não proíbe uma vida de conquista, de progresso, não é isso. O que o apóstolo recomenda é para nós não empregarmos o nosso coração só no aqui e no agora. É o que Jesus também disse. Não ajunteis tesouro na terra, mas ajuntai tesouro nos céus. Porque, claro que Deus tem prazer de nos abençoar e tem nos abençoado. Mas é para nós fazermos a mordomia, isto é, uma boa administração. E que a gente possa ser rico, não somente em valor monetário, mas rico em atitude, rico em obras, rico em ações. Porque amar só o dinheiro não vai trazer satisfação. O dinheiro, ele é muito bom, porque ele é moeda de compra e de troca. Mas amá-lo apenas, quem amar o dinheiro nunca se fartará do dinheiro, nunca vai se fartar. O amor ao dinheiro traz muito males, porque as pessoas, elas se empreendem para conquistar dinheiro e vendem muitas coisas. E às vezes vende até a família. A alma não pode vender porque a alma é de Deus. As pessoas até pensam em vender a alma para um determinado ser adversário das nossas almas. Mas, na verdade, é uma aliança inválida, porque a nossa alma e o nosso espírito pertencem a Deus. Então, que a gente tenha consciência de que o dinheiro, ele é bom, é uma bênção, sendo ele bem administrado, sendo ele feito, empregado para um fim bom. Mas amar somente as cédulas, não vai trazer um resultado bom. E com essa palavra, entendendo que Deus tem cuidado da gente, eu te convido nessa noite a apresentar a Deus a sua oferta, o seu dízimo. E se você já o fez através de transferência ou pelo aplicativo QR Code, nós agradecemos. E tudo que você tem feito, irmãos, para essa obra, muito tem abençoado. A demanda está muito grande, porque tem muitas pessoas desempregadas, e essa igreja, ela tem podido semear na vida, nem tanto de muitos irmãos aqui, é de pessoas que não fazem parte da nossa comunidade, mas fazem parte da nossa cidade. E nós nos preocupamos com ela. Então, muito obrigado. Deus retribua 100 vezes mais a você, querido irmão e querida irmã. Vamos orar. Querido Deus e Pai, no nome santo de Jesus, nós queremos te louvar e te agradecer, porque o teu filho e a tua filha, tendo ouvido a tua palavra, o que tem aprendido nesse altar, eles têm demonstrado alegria
de semear na tua obra, semear para o crescimento do Evangelho. Nós entendemos, Paizinho, que nunca pagaremos os teus favores e as tuas bênçãos, mas aceita a nossa oferta, aceita a entrega do nosso dízimo, como forma de gratidão, amor, obediência e fé. No nome de Jesus. Deus te abençoe, filho de Deus. Deus te abençoe, filha de Deus. E agora, após esse momento, teremos um louvor de adoração e logo após a palavra de Deus. Deus te abençoe. Sobre os ossos secos profetizo. Levanta-te e anda em nome do Senhor. Sobre os ossos secos determino restauração de vidas, a cura interior. Levanta, levanta e anda agora. Levanta e anda agora. E vai, se Deus é contigo, se levanta e vai. Não temas o mundo, se Deus é contigo, se levanta e vai. Não pare de lutar, se Deus é contigo, se levanta e vai. Não temas o inimigo, te encoraja e vai. Esse vale nunca mais e nunca mais permitas que o inimigo roube a sua fé. E nunca mais desista de lutar por coisas tão banais. E nunca mais despreze a tua cruz, mas prossiga sempre em frente, sempre olhando pra Jesus. Levanta, levanta e anda agora. Levanta e anda e vai, e vai, e vai, e vai. A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus possa abençoar cada um de vocês nesse momento em que nós vamos meditar na palavra de Deus. Eu gostaria de convidar os irmãos para lermos uma palavra que está no livro do Gênesis, Gênesis capítulo 42. Essa história está dentro de uma história muito famosa da Bíblia, que é a história de José. Mas essa história, ou pelo menos esse trecho da história, muitas vezes ele pode passar desapercebido pelos olhos de quem lê a Bíblia. E eu vi nesse texto uma palavra de Deus para o nosso coração. Gostaria que você dedicasse toda a sua atenção, os próximos minutos, para aquilo que nós vamos falar. E quem sabe, esta seja uma palavra de direção para você, para a sua família, para o momento que você está vivendo. Gênesis 42, verso 1. Sabendo, pois, Jacó, que havia mantimento no Egito, disse aos seus filhos: por que estáis olhando uns para os outros? E é esse texto que nós vamos meditar. Esta pergunta de Jacó para os seus filhos: por que estáis olhando uns para os outros? Eis que eu tenho ouvido
que há cereais no Egito. Descei lá e comprai deles, para que vivamos e não morramos. É uma pergunta bastante forte. Por que estáis olhando uns para os outros? Eu olho para esse texto tão antigo e eu me lembro dessas modernas dinâmicas, tão temidas por quem vai procurar emprego. As pessoas apresentam currículo, são chamadas para entrevista, e quando se fala em dinâmica, a maioria das pessoas tem medo, porque não sabem como reagir na dinâmica. E há algumas dinâmicas bem interessantes. Eles colocam um telefone na sala, 6 pessoas, e aquele telefone fica tocando, tocando, tocando sem parar. E o que se espera é que alguém vá e atenda aquele telefone. E na maioria das vezes as pessoas ficam olhando umas para as outras, tímidas, esperando alguém tomar uma reação, e muitas vezes ninguém toma, e quando alguém toma, essa pessoa ganha uma vantagem naquela dinâmica. Eu lembro que a minha avó contava uma história bem interessante, muito antes dessas dinâmicas, que ela dizia que quando fosse para contratar alguém para trabalhar na casa dela, ela entrevistava a pessoa com uma vassoura deitada no chão. Uma vassoura caída no chão, ela ia conversando com a pessoa. E poucas eram as pessoas que agachavam para levantar a vassoura que estava no chão. E minha avó dizia, aquela que agachava para pegar a vassoura que estava no chão, era nas palavras dela, uma trabalhadeira. Então, o que está acontecendo aqui nessa história é que Deus já tinha revelado para Faraó que haveria um período de fome. Deus já havia dado para José a interpretação. Eles já tinham passado pelo tempo de fartura, estavam num tempo de escassez. E se você ler o capítulo anterior, que é o 41, você vai ver uma coisa interessantíssima. A Bíblia diz que toda a terra ia para o Egito procurar pão, procurar mantimento. E de todas as gentes, as pessoas iam até o Egito para comprar pão de José. E a família de Jacó aqui está atrasada nessa corrida. Porque eles começam o 42 com Jacó chamando seus filhos e dizendo, eu soube que no Egito tem comida. E por que vocês estão ainda olhando uns para os outros? Jacó estava dizendo, onde é que vocês estão com a cabeça? Que vocês não foram procurar a comida do Egito, se no Egito tem comida. E eu fico pensando as coisas que eles fizeram antes disso. Plantaram na terra seca e não tinha água. Gastaram as últimas sementes, não ia nascer. Se esforçaram, foram teimosos. E não acontecia nada. E eles ficaram agora olhando uns para os outros. Judá para Rúben, Rúben para Simeão, Simeão para Levi. E enquanto eles olhavam uns para os outros, a fome piorava. O que me chama a atenção nessa palavra é que Deus já havia provido uma solução. Deus já havia dado sonho para o faraó. Deus já havia colocado José no caminho do faraó. Deus já tinha dado sabedoria para que a comida fosse estocada. Deus já tinha provido uma solução. Mas eles estavam ainda sem reação. Eles estavam perdidos. Ouviam que havia solução, mas não conseguiam ir em direção a ela. Por isso Jacó pergunta, por que vocês estão olhando uns para os outros? Interessante. Tem um livro muito, muito famoso, que parece uma historinha de criança, e que muita gente lê quando está estudando, e dizem que alguns executivos foram formados até com esse livro, que é Quem Mexeu no Meu Queijo. Se você não sabe essa história, eu vou resumir para você. 2 ratinhos corriam no labirinto, e todos os dias eles achavam queijo no mesmo lugar. O que aconteceu com eles? Sabiam que o queijo estaria lá esperando por eles, e eles faziam o mesmo caminho todo dia. Até que um dia alguém trocou o queijo de lugar. E quando alguém troca esse queijo de lugar, um ratinho faz outro caminho.
e ele acha queijo em outro lugar. E o ratinho número 2 continua correndo do mesmo jeito, para o mesmo lugar, e cada dia a fome dele vai piorando. Até que um dia ele tem uma ideia: eu não posso fazer desse jeito, tenho que mudar. E neste mundo em que nós estamos vivendo agora, tenha certeza de uma coisa: Deus já proveu soluções, Deus já proveu saídas, mas é muito fácil de nós encontrarmos pessoas que estão olhando para as outras, esperando uma fórmula, esperando um jeito, esperando para agir, e nós não podemos esperar para agir. Por quê? Parado, você não vai mudar nada. Esta é uma palavra importante para você refletir nesta quarta-feira de grandezas de Deus. Parado, você não vai mudar nada. Parada, você não vai mudar nada. Parado, você é como os filhos de Jacó, esperando a fome piorar, esperando a situação piorar. E nós não podemos fazer isso. Até tem uma história na Bíblia interessante, quando Jesus sobe aos céus, que os discípulos ficaram olhando ele desaparecer nas nuvens, ficaram por algum tempo fazendo isso. Até que os 2 anjos que estavam lá disseram: varões galileus, por que é que vocês estão olhando para cima ainda? Esse Jesus que subiu, ele vai voltar. Agora, antes dele voltar, vocês têm missões. E qual era a missão deles? Pregar o evangelho. Qual era a missão de Pedro? Fazer com que a sua sombra curasse pessoas, pregar para o aleijado. Qual era a missão de João? Ter as revelações de Deus. Eles tinham missões, mas estavam parados. E parados, eles não iam conseguir mudar nada. Então, a primeira palavra que eu gostaria que você guardasse, anotasse, se for o caso: que Deus te dê uma graça para você olhar para a direção certa. Que Deus te dê uma graça que vai te libertar desse estado de tristeza, de inconformismo, para você olhar para a direção certa. Os filhos de Jacó estavam olhando uns para os outros, deveriam olhar para onde Deus tinha provido a solução. Um outro texto interessante, que colabora com esta palavra, é a parábola dos talentos. Quando talentos são divididos, e são entregues 5 para um, 3 para outro, 2 para outro e 1 para alguém. E a pessoa que recebeu muitos talentos, ela foi trabalhar, ela foi fazer alguma coisa, ela foi granjear esses talentos, foi negociar esses talentos. E a pessoa que ganhou 5, conseguiu ganhar 10. Mas teve uma pessoa que ficou olhando para os outros, ficou pensando no que aquele patrão ia pensar dele, e enquanto ele pensava demais, enquanto ele olhava demais, o tempo passou. E o tempo continua passando. E enquanto o tempo passou totalmente, e aquele senhor veio requerer contas, este homem tinha uma desculpa. E a desculpa era o seguinte: eu fiquei com medo e eu olhei para a situação, olhei para os meus medos, as minhas inquietações, e eu resolvi esconder isso. Ou seja, ele fingiu que fez alguma coisa. Fingiu que fez, escondendo aquele talento. Ainda deu uma resposta mal educada para o Senhor, dizendo: toma aqui o que é teu. Como quem dissesse: eu já fiz a minha obrigação. Agora medite nesta palavra. Não adianta fingir que você fez alguma coisa para mudar essa situação. Não adianta. A única pessoa que se engana é você. A única pessoa que se engana quando eu finjo sou eu. Os filhos de Jacó, talvez, quando Jacó aparecia na frente deles, quem sabe fosse aquela correria. Um correndo para pegar um pano que está no chão, outro correndo para pegar um animal e colocar uma cesta em cima dele, o outro correndo, quem sabe, buscando água em algum lugar, outro correndo, quem sabe, dando uma ordem para alguém. Eles estavam fingindo que faziam alguma coisa, mas fingir que faz não é fazer. E a fome continuava na terra. Jacó teve que, já velhinho, chamar a atenção dos seus filhos, já eram homens formados, dizer: por que é que vocês estão olhando uns para os outros?
Eu ouvi falar que lá no Egito tem comida, por que é que vocês não foram buscar comida lá ainda? Imagine que para o Jacó ouvir isso, era um assunto já corrente, todos sabiam, mas ninguém fazia nada. Quem sabe os filhos de Jacó estavam, quem sabe no vitimismo, pensando, puxa vida, como a fome veio, como não adianta plantar, como está difícil viver aqui. Quem sabe estivesse no momento de reclamação, como que essa terra é ruim, como que a gente planta e não nasce, como que essa situação não muda. E Deus, que conhece os corações, toca o coração de Jacó lá na tenda, e ele sai para dizer, por que é que vocês estão olhando uns para os outros? Meu Deus. É como o Moisés na frente do mar. Deus já tinha imbuído ele de autoridade, ele estava na frente do mar sem saber o que fazer, e estava gritando para Deus, gritando para Deus, gritando para Deus, e Deus disse, por que clamas a mim? Toca nessas águas, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche, ou seja, mais uma vez, Deus já tinha provido a solução, e as pessoas olhando para o vazio, olhando para a direção errada, e fazendo reclamações que não levariam em lugar algum. Quando as pessoas olham muito umas para as outras, quando nós olhamos muito, um empresário olha muito para o outro, um crente olha muito para outra igreja, um trabalhador fica olhando muito para o resultado do outro, ele acaba fazendo uma coisa ruim para ele, que ele começa a entrar numa coisa que é um efeito manada. Quando você olha muito para o lado, e se a pessoa que você olha cai no buraco, você vai cair junto. Quando você olha muito para o lado e as pessoas estão tristes demais, você vai ficar triste. Quando você olha muito para o lado e as pessoas estão sem esperança, você vai ficar sem esperança. Por isso que o olhar dos filhos de Jacó uns para os outros não ia levar eles a lugar algum. E às vezes o nosso olhar talvez não nos leve a lugar algum. Nós precisamos colocar essa palavra como um guia na nossa vida e saber o que é que de fato vai mudar a nossa vida. Quem é que de fato tem o poder de mudar o rumo da nossa história, da nossa situação. E eu li uma frase essa semana que eu quero dividir com vocês, que diz o seguinte: a mudança que você tanto sonha pode estar nas decisões que você não toma. Esta é uma frase provocativa. As mudanças que você tanto sonha podem estar nas decisões que você não toma. Não ia adiantar aqueles moços ficarem pedindo pão, pedindo pão, pedindo pão. Não era o propósito de Deus que pão caísse do céu para eles. Não adiantava eles ficarem reclamando, 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 reclamando. Não era o propósito de Deus responder aquela reclamação. Naquele momento, o propósito de Deus é que eles saíssem de Canaã, fossem até o Egito, porque o plano de Deus já estava se cumprindo na vida de José, e este plano iria abarcar a família toda. Por que estáis olhando uns para os outros? É o texto de Gênesis 42. E dentro desta palavra, uma segunda palavra para nós é que Deus te ajude a mudar. A primeira palavra é que Deus te ajude a olhar para a direção certa. E a segunda é que Deus te ajude a mudar. Porque estáis olhando uns para os outros. A Bíblia conta de um homem, aparentemente pobre, porque a Bíblia diz que ele vendeu tudo que ele tinha para comprar um pedaço de terra. Ele não foi comprar um pedaço de terra com o dinheiro que ele tinha no bolso. Ele vendeu tudo que ele tinha. Vendeu a casa, vendeu a carroça, vendeu o burrinho, vendeu o forno a lenha. Vendeu tudo para comprar um pedaço de terra, porque ele disse que encontrou naquele pedaço de terra um grande tesouro. E a Bíblia diz que um homem, talvez um homem rico, um negociador de pérolas, encontrou uma pérola de grande valor, e ele vendeu tudo que ele tinha, todas as suas pérolas, para comprar esta pérola de grande valor. O pobre conseguiu. O rico conseguiu. Quando eles assumiram o risco de mudar alguma coisa.
Você que assiste esse culto e que ouve esta palavra, muitas vezes nós queremos resultados sem nós assumirmos este risco. Um homem encontrou um tesouro numa terra e ele vendeu tudo que ele tinha por este tesouro. Um outro encontrou uma pérola, ele desfez de todas as pérolas, pela pérola que ele encontrou. O pobre conseguiu, o rico conseguiu, empenhando muito esforço e assumindo risco, é claro. Há pessoas que se acomodam com alguma situação, dizendo, quando eu cheguei já era assim, quando eu comecei já estava desse jeito. Me ensinaram que era assim. E repetem ciclos de choro, ciclos de tristeza, ciclos de derrotas, porque não encontraram na Bíblia ainda um texto que diz o seguinte: por que estáis olhando uns para os outros? E quando a Bíblia fala isso, ela está tocando, muitas vezes, em quem está acomodado, está tocando em quem está numa zona de conforto. E esta zona de conforto te atrofia, te deixa pior do que você está. Jacó teve que provocar os filhos, e quando ele provocou, eles fizeram as malas. Quando ele provocou, eles encheram os camelos de tesouros, de presentes. Quando eles foram provocados, eles fizeram um plano para uma grande viagem. E Deus nos provoca esta noite, porque estáis olhando uns para os outros. Esta é a palavra de Deus. Eu disse que fingir que está fazendo não é fazer. Parecer que está fazendo também não é fazer. Não adianta nos perdermos em afazeres como Marta, não adianta. Parecer que está fazendo não é fazer. O que é fazer? É encontrar qual é o plano. O plano está aqui. O plano está revelado. O plano está nos levando para algum lugar. Aliás, essa frase, parecer que está fazendo não é fazer, não é minha. Essa frase é de um grande inventor chamado Thomas Edison, um homem que fez errado, tentou e nas muitas tentativas ele deu certo, mas é um homem que não ficou parado. Em Eclesiastes capítulo 11, verso 4, tem um texto que diz: quem olha para o tempo não semeia. A Bíblia tem um texto em Eclesiastes capítulo 11, verso 4, que diz: quem olha para o tempo não semeia. São os filhos de Jacó olhando o calor do deserto, as dificuldades da viagem, olhando, esperando que por um milagre iria nascer alguma coisa ali. Não iria nascer. Eles precisavam mudar o passo, o rumo, o lugar. E Deus já tinha o lugar reservado para eles, a terra de Gósen. Então, uma terceira palavra e penúltima para nós esta noite é: que Deus te dê o poder de agir. Que Deus te dê condições de olhar para a direção certa. Que Deus te ajude a mudar. Mas que Deus te dê o poder de agir. Porque, de verdade, nós não queremos agir sempre. E principalmente agora, tem muitas pessoas que estão precisando ouvir uma palavra de Deus. Que eles precisam agir. Precisam preparar os camelos. Precisam preparar as especiarias, precisam trajetar a rota no meio do deserto, precisam ir buscar o mantimento, porque Deus já proveu o mantimento. Para encerrarmos esta palavra, a Bíblia diz que havia uma fome muito grande em Samaria. O rei não sabia o que fazer, as mulheres estavam comendo os filhos. E aí, num momento de absoluta derrota, onde não havia saída, no momento de uma terrível dificuldade, a Bíblia diz que 4 leprosos têm uma brilhante ideia. Eles decidem ir ao arraial dos sírios, para buscar algum mantimento, um resto de comida, uma fruta de um fim de uma feira. E quando eles começam a dar passos em direção àquele arraial, acontece um milagre da parte de Deus, em que os inimigos do povo de Israel começam a ouvir um som de um grande exército, e aqueles 4 homens leprosos vão marchando, aqueles homens condenados vão marchando, e os inimigos vão ouvindo um barulho de um grande exército, aleluia!
E a Bíblia diz que eles abandonam tudo, eles abandonam o arraial, eles abandonam a carne que estava assando, eles abandonam a roupa de tecido caro, eles abandonam o ouro, eles abandonam as armas e eles fogem desse grande exército. Porque 4 leprosos decidem se movimentar. E eu gostaria que você pensasse esta noite, você que está pedindo uma resposta de Deus, o que é que pode acontecer se você fizer um movimento desses? A conta que eles fizeram foi muito simples. Se eu ficar parado, eu morro de fome. Se eu avançar, pode ser que eu morra lutando, mas pode ser que eu consiga comer alguma coisa e matar essa fome. E em se movimentando, Deus operou um milagre. Em se movimentando, Deus operou uma maravilha. E há uma lição grande que nós precisamos entender. Movimento é vida. Movimento é vida. Se os filhos de Jacó ficassem parados, todos eles morreriam de fome. Se os 4 leprosos ficassem parados, todo Israel morreria de fome. Mas os filhos de Jacó se movimentaram e ninguém morreu de fome. Os 4 leprosos se movimentaram e ninguém morreu de fome. Agora, muitas vezes nós estamos alienados, esperando que o milagre aconteça. E o que é que você está esperando? O que é que você está esperando? Os filhos de Jacó esperavam uma solução mágica. O que é que você está esperando? Se você precisa mudar de atitude, se eu preciso mudar de atitude, se nós precisamos mudar de atitude. O tempo continua passando. E as coisas podem melhorar, mas as coisas podem piorar. Então, tome uma iniciativa. Jogue a rede do lado esquerdo. Em frente à multidão, toca a orla das vestes de Jesus. Tome uma atitude. Diante da palavra que o Espírito Santo nos revela, tome uma atitude. Ore por esta palavra, pedindo para que Deus te ajude a tomar atitude. Não basta você saber o que tem que fazer, você tem que fazer alguma coisa. Não basta saber que no Egito tem comida, você tem que ir para o Egito buscar a comida. Algumas vezes Deus manda corvo, algumas vezes Deus manda maná, mas algumas vezes você tem que buscar a comida. Então a terceira, ou melhor, a quarta palavra é que Deus te mova. Que Deus te ajude a olhar na direção certa. Que Deus te dê força para agir. Que Deus te ajude a mudar. E que Deus te mova. Terminamos essa palavra crendo que ninguém morreu de fome em Canaã. E nenhum de nós vai perecer em nome de Jesus. Diante desta palavra, nós cremos que o esforço de quem negociou os talentos foi recompensado, porque a Bíblia diz: pegue o talento daquele que tinha apenas 1 e dê àquele que tem 10, porque aquele que mais tem, mais receberá, e aquele que menos tem, até o que parece ter, lhe será tirado. Isso está na Bíblia, está na palavra de Deus. As necessidades de uma nação foram supridas, porque 4 leprosos tiveram coragem. Porque estáis olhando uns para os outros. E é claro que nós devemos terminar esta palavra com o texto de Isaías que diz: olhais para mim e sereis salvos. Receba esta palavra em nome de Jesus. Receba essa palavra em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos, nós estamos hoje transmitindo para você o culto das grandezas de Deus, um Deus que tem coisas grandes para realizar na sua vida, e baseado nessa palavra que você acabou de ouvir, você ouviu que onde tem vida, tem movimento. Essa é a normalidade da vida, ter movimento. O que não é normal é você se acomodar, é você aceitar as coisas que porventura possam estar paralisando você, estar fora da zona
de conforto é um desafio, mas é o correto. Deus quer que você tome uma postura, uma decisão. O que é que pode mudar na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu emprego? O que você precisa fazer que você ainda não fez? E Deus está falando para você, a minha parte eu faço, e a sua? Você precisa tomar uma decisão. Você precisa tomar uma decisão por Cristo. Hoje você ainda não aceitou Jesus, agora é a hora de tomar uma decisão por Jesus. Ah, mas eu já acredito, mas você já confessou a Jesus Cristo, Senhor e Salvador da sua vida? É preciso tomar uma decisão, e é uma decisão que muda a sua história. Jesus Cristo muda a nossa história, mudou a minha, mudou desses irmãos e muda a sua também. Será que hoje não é o dia de você tomar uma decisão e vir para seguir Jesus? Faça essa decisão onde você estiver agora. Se você puder parar um instante, ore e diga: Senhor Jesus, eu venho a Ti, eu me arrependo dos meus pecados e com a minha boca eu te confesso como o meu único e suficiente Salvador. Com certeza Jesus Cristo vai entrar na sua vida agora e vai mudar a sua história. Mas é preciso que você tome decisões. Essa é a sua parte. Sabe, meus irmãos, Deus não vai fazer tudo por nós. Tem partes no milagre que Ele realiza, mas tem partes do milagre que Ele pede para que nós façamos. Um bom exemplo disso é na ressurreição de Lázaro. Tirar a pedra, Jesus pediu aos homens para fazer. Mas ressuscitar Lázaro era a função, era a parte de Jesus. Então, a parte divina, o mestre sempre vai fazer. Mas e você? Está fazendo a sua parte? Então, é hora de você tomar uma decisão baseada nessa palavra que você acabou de ouvir. Eu quero orar por você e eu quero orar pelos pedidos que são colocados toda quarta-feira diante do Senhor. A quarta é a quarta dos milagres. É onde nós testemunhamos o poder de Deus, o sobrenatural de Deus, onde cego enxerga. Aqui cego já enxergou numa quarta-feira. Aqui os milagres acontecem. E não é diferente agora porque nós não estamos juntos. Sabe por quê? A unção de Deus, ela está na sua casa, ela está aí no seu carro, onde você estiver ouvindo. Se você estiver conectado com a presença de Deus, o seu milagre também pode chegar. O que é que você precisa? O que queres que eu te faça? Jesus certa vez disse isso. O que queres que eu te faça? O que é que você precisa de Jesus? Esta é a hora de nós batermos para que a porta se abra. Nós vamos orar agora crendo no nome de Jesus que a enfermidade vai bater em retirada, que o desemprego vai sair, que a desavença dentro de casa vai desaparecer e a paz vai reinar. Tudo é possível àquele que crê. Oremos ao Senhor. Se você puder agora, apresente o que você tem diante do Senhor. Qual é o seu pedido de oração? Apresente, levante aí agora o que você tem para apresentar ao Senhor. A sua carteira profissional, uma peça de roupa de alguém que está com Covid internado, uma chave, aquilo que você precisa agora, um documento. Vamos orar, vamos pedir ao Senhor. Eterno Deus e Pai, em nome de Jesus, eu me uno agora com esta pessoa que através desta tecnologia está vendo esse culto e ouviu essa palavra, que tem que tomar uma atitude, que o Senhor requer uma posição, um posicionamento. Ajuda essa pessoa a se levantar. Aqueles que estão prostrados, desanimados, tristes, abatidos na sua alma, que o espírito dessa pessoa agora se encha de vigor, de força, de espírito de conquista, e que o Senhor invada essa alma agora e levante um guerreiro, uma guerreira.
Nós colocamos diante do Senhor agora os pedidos, Senhor, que toda quarta-feira nós fazemos no teu altar. Meu Deus, nós pedimos que haja saúde plena, saúde física, saúde emocional, saúde espiritual. Meu Deus, visita agora aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão com Covid, entubados, que a tua misericórdia alcance as UTIs agora. Ó meu Deus, vai tirando do respiradouro, meu Deus, que a pessoa comece a respirar normalmente, em nome de Jesus, nesses próximos dias. Que haja, Senhor, muitas altas nos hospitais, que os médicos sejam fortalecidos, as enfermeiras. Meu Deus, nós pedimos por saúde, meu Deus, para este mundo, saúde para esta cidade. Meu Deus, em nome de Jesus, aqueles que estão enfermos nas suas casas, que haja também o sopro do teu Espírito, Jeová Rafá, Deus que cura, e comece a levantar, Senhor, os doentes, aqueles que estão nos seus leitos, desenganados. Meu Deus, que o Senhor venha agora e toque, basta que o Senhor toque, basta que o Senhor toque. Um toque teu, Jesus, e tudo muda. Uma palavra tua e tudo muda. Senhor, eu oro pelos desempregados. Milhões de pessoas estão desempregadas nesse país. Eu oro para que portas se abram, que hajam, Senhor, trabalhos para todos aqueles que estão necessitados. Senhor, tira a miséria deste país, em nome de Jesus. Nós somos conhecidos como celeiros do mundo. Meu Deus, em nome de Jesus, que de norte a sul, de leste a oeste desta nação, o Senhor comece a derramar uma bênção nesta área, abrindo portas de emprego, dando criatividade para as pessoas tomarem posição daquilo que elas precisam. Senhor, ilumina as mentes e coloca coisas novas no coração deles, e que eles comecem a ter esperança, meu Deus. Há esperança para o futuro desta pessoa, assim diz a tua palavra. Meu Deus, eu oro pela vida espiritual de cada um deles. Não deixa que a fé vá saindo, vá se endurecendo, enfraquecendo, meu Deus, mas que eles tenham o fogo do teu Espírito. Sopra a brasa viva, Senhor, e traz o primeiro amor ao Senhor. Aqueles que choram, Senhor, porque não podem mais estar nos teus átrios, porque sentem saudades daqui, Senhor. Eu peço que o teu Espírito Santo também os abrace, meu Deus. Oh, quão bom e suave é que nós possamos viver em união. Que isso se torne realidade em poucos dias. Meu Deus, vai trazendo isso para a nossa realidade. Vai nos abençoando, Senhor. Que venham os recursos para a vacina. Que haja, Senhor, para que todos possam desfrutar da bênção. Meu Deus, eu creio que o Senhor é quem ordena a bênção. Eu não dependo da vacina, eu dependo do Senhor. Meus irmãos dependem do Senhor. Mas nós pedimos pela vacina, Senhor, para que o povo possa voltar às suas atividades normais, para que a igreja do Senhor retome os seus trabalhos. Guarda, Senhor, esta cidade, guarda esse estado, esta nação. Abençoa aqueles, Senhor, que têm estado às madrugadas de joelhos, clamando pela tua misericórdia. Visita cada um. Continua usando a boca dos profetas, falando no nosso meio, Senhor, nos direcionando. Espírito Santo, levanta profeta, Senhor, levanta profeta, para que o teu povo não se corrompa. Ah, Jesus, vai quebrantando corações. Vem, Espírito de Deus, faça coisas grandes e tremendas. Abençoa este povo, Senhor, e tudo que foi colocado diante do Senhor, que hajam milagres e testemunhos, para a glória do nome do Pai, para a glória do nome do Filho e para a glória do nome do Espírito Santo de Deus.
Amém. Graças a Deus. Eu creio no seu milagre, eu creio na sua bênção. Quando puder, testemunhe de um milagre que o Senhor realizou na sua vida. Nos envie uma mensagem contando daquilo que o Senhor fez por você na pandemia. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Não derreta o teu coração com as coisas deste mundo. Olhe para o céu. Olhe para de onde vem a sua vitória. A vitória vem do nome do Senhor Jesus. Então conte o seu milagre, conte a sua bênção para nós. Eu quero abençoar vocês agora. E eu desejo que vocês tenham uma semana rica da presença de Deus, cheios de Deus. Que onde você esteja a presença do Senhor através da sua vida. Que você seja um canal de bênçãos para muitas pessoas. Que o grande amor de Deus, que a graça salvadora de Jesus Cristo e que as doces comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês, não só hoje, mas para sempre, e todos digam amém. A paz do Senhor, um beijo no seu coração, até o próximo culto, permitindo o Senhor.